Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denison Católico. E eu convido você já a deixar o seu like para ajudar o canal, engajar o canal. E também se inscreve no canal, aqui embaixo, inscrever-se. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá aquela força aí, né? E também deixa o seu comentário, o que você acha da reflexão do Evangelho, também de outros vídeos e que você gostaria de ver no canal. Deixa aí teu testemunho, dá alguma dica, né? Certo? Então vamos lá. O Evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 13, versos do 31 ao versículo 35, né? E Jesus conta duas parábolas. E por que Jesus faz isso? Porque a multidão, o povão, né, que ouvia Jesus, só compreendia Jesus exatamente usando parábolas, usando elementos do seu cotidiano para falar das coisas do reino de Deus. E aí Jesus conta as seguintes parábolas. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou, que semeou no campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce é a maior das hortaliças e torna-se árvore, a tal ponto que as aves do céu se abrigam nos seus ramos. Então, nós podemos ver que Jesus está mostrando aqui que o reino dos céus, ele começa pequeno, né? Ele começa pequeno, de uma forma, podemos assim dizer, tímida, no interior da terra, né? A semente cai no interior da terra, ou seja, no interior do coração do homem, e depois ele vai crescendo, vai se expandindo, a ponto de aquele que foi semeado pela palavra, aquele coração que foi semeado pela palavra, de alguma forma ele começa a atrair aves, ou seja, atrair mais pessoas para estar próximo dele, para se aliar a ele, se abrigar, né, debaixo de seus ramos. E aí nós podemos ver que o reino dos céus ele começa pequeno e no interior do coração do homem. Jesus propõe outra parábola, veja, contou-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e pôs em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. E aí veja, o fermento também é o mínimo posto dentro da farinha. E ali uma pequena porção fica oculto. O fermento não é visível na farinha, mas os resultados do fermento aparecem. Ela fermenta, ela cresce, ela triplica, né? Muitas vezes de tamanho. E aí nós podemos ver como cresce, e cresce devagar. O fermento é posto, dá-se um tempo para que ele cresça, como também a árvore. Então, logo, o nosso crescimento espiritual ele não será de um dia para a noite. A conversão do homem não acontece no estalar de dedo, levantando a mão e agora eu sou convertido. Não. O reino dos céus que está dentro de nós. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. O reino dos céus que está dentro de nós, que é a palavra de Cristo implantada, introduzida no nosso coração, ela vai crescer gradualmente e com o passar do tempo, de acordo com que nós vamos aderindo a esta palavra e deixando ela mudar a nossa vida. E no finalzinho do Evangelho, no versículo 34, vai dizer assim: Jesus falou tudo isso às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E aqui o profeta, por incrível que pareça, Asaf, do Salmo, o Salmo 78, verso 2, o Salmo de Asaf, que diz: abrirei a boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, Jesus, profetizado por Asaf no seu salmo, Jesus é aquele que abre a boca em parábolas para ensinar, para proclamar coisas que estão ocultas desde a fundação do mundo, desde que o mundo foi criado. E essas coisas são exatamente os projetos do reino de Deus, são exatamente o reino de Deus que chegou para nós. Então, que nós possamos pedir a Deus a graça de compreender Ele que fala por meio de gestos, de parábolas,
por meio de pessoas que muitas vezes nós nem queremos dar crédito por causa do nosso preconceito, achando que essas pessoas estão longe de Deus, quando na verdade, muitas vezes, Deus nos fala pelos mais simples, pelos mais ignorantes, pelos aqueles que deixaram Deus agir na sua vida, diferente muitas vezes de grandiosos, de pessoas importantes, filósofos, ateus ou até mesmo grandes pregadores, né? Porque, infelizmente, nós queremos ver a coisa acontecer, quando na verdade o reino de Deus ele acontece ocultamente e só depois se manifesta as suas prerrogativas. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.